Bom dia, Rizek. Bom dia, Chico e Tim. Já fui chamado de maluco sem querer pelo Chico, né? E de estrangeiro. Bom maluco, eu amo os malucos. Viva os malucos. Vamos lá. Essas informações são da Revista do Esporte. Aliás, eu agradeço o jornalista escocês Andrew Downey, que me avisou dessa publicação, me mandou esses números. E aí eu corrigi eles pelo IPC. O IPC é um índice de inflação, a gente traz a moeda para o valor presente. E o que a gente encontra é que esses valores de 61 são muito, muito mais baixos, seriam muito mais baixos hoje. O que é até natural, né? Porque o mercado do futebol cresceu muito nos últimos 50 anos, então os valores de lá atrás são muito mais baixos. Aqueles 160 milhões de cruzeiros do Santos, hoje seriam quase 6 milhões de reais em faturamento. A gente está falando de um Santos que está na casa dos 300 a 400 milhões de reais em faturamento hoje, em 2018. E o salário do Pelé, que era muito alto naquela época, 2 milhões de cruzeiros por mês, hoje seria mais ou menos uns 70 mil reais. Uns 70 mil reais. Olha, isso é óbvio, porque a grande mudança... Mas não é legal contar as coisas óbvias também? A grande mudança... Pelé ganhava menos do que o David Braz. A grande mudança... Basicamente é isso. Bem menos. A grande mudança é televisão. Né? Porque aí você tem... Tu estava falando de excursões, aí Pelé estava sendo pago, basicamente, pelas 30, 40 mil pessoas dentro do estádio. Claro. Agora... O Messi, Ronaldo, Neymar, eles estão sendo pagos pelos milhões assistindo no mundo todo. É outro mercado. Que também leva uma consideração em como a aplicação... naquela época, os jogos no São Paulo apareceram na televisão de graça. De graça. A televisão não pagou nada para transmitir aqueles jogos. Incrível, mas aconteceu. A grande mudança... Como a televisão mudou o futebol no campo. E você veja isso claramente no desenvolvimento do futebol na Europa. Você veja na Liga dos Campeões. Porque tu está aparecendo na televisão diante de uma audiência de milhões. Então, tu tem que limpar a coisa. Tu tem que prestigiar o espetáculo. No futebol sul-americano, apesar do fato que televisão é tão importante no Brasil... não passou pelas mesmas mudanças. As cenas de Babri que a gente tem, a desorganização total dos campeonatos, parece que, embora tenha televisão aqui como principal fonte de renda de futebol brasileiro, a mentalidade do espetáculo, de criar um espetáculo, isso não tem efeito ainda. É por isso a distância entre futebol na Europa e futebol aqui está crescendo cada dia. Não tem reflexo dentro do campo, né? No espetáculo. Rizek, posso acrescentar mais um detalhe? Claro. O Tim Vick, ele falou do São Paulo. Para ter uma ideia daquela época, né, de quanto representava 160 milhões de cruzeiros. O São Paulo, naquela época, em 1960, faturava 50 milhões de cruzeiros. Ou seja, o Santos era mais de 3 vezes maior do que o São Paulo mais de 50 anos atrás. E hoje é, inclusive, menor. Então, quando a gente compara um clube com o outro no passado e no presente, a gente chega à conclusão de que o Santos veio encolhendo ao longo do tempo. O Santos de hoje é um clube muito menor do que era em 60. E outro dado importante que a gente mostrou na tela, quase metade daquele faturamento dos anos 60 vinham de partidas do exterior. Ou seja, o Santos deve ser um dos maiores casos de internacionalização da marca. Né? Isso que a gente fala tanto agora nos anos 2010, em 60 o Santos era imbatível nesse quesito. Amistosos internacionais, 2,5 milhões, quase 1 milhão em partidas, quadro social 570 mil, outras fontes 1.700.000, total 5,7, fonte a Revista do Esporte. Quando a gente fala em 70 mil e ri, a gente está falando de padrões, evidentemente, do futebol mundial hoje em dia, porque ganhar 70 mil por mês faz de qualquer um muito rico nesse país, né? Mas fizemos a comparação com o Pelé, coloca o Zico, quanto o Zico ganhava na Udinese quando chegou lá e qualquer cabeça de bagre hoje, do próprio Flamengo. Ô Capello, se o Pelé ganhava 70 mil, você tem ideia de quanto ganhava o Garrincha, por exemplo?
Tenho ideia. Se a gente corrigir, é sacanagem com o Garrincha, né? Mas se a gente considerar, o Pelé ganhava 2 milhões de cruzeiros por mês naquela época. O Garrincha ganhava 80 mil cruzeiros por mês. Olha que diferença absurda, né? O Pelé, ele era não só um gênio dentro de campo, mas também fora de campo. Ele soube se valorizar de uma maneira absurda. E esses 2 milhões não estão nem considerando publicidade que ele fazia na época, participação em filme, tudo isso o Pelé já fazia. E já o Garrincha, que não era um bom vendedor de si mesmo, ele ganhava muito menos do que o Pelé, 80 mil versus 2 milhões de cruzeiros. Caramba, rapaz. E a gente tem a lista aqui dos maiores salários do futebol. Não é a intenção fazer fofoca aqui, quanto ganha Cicrano, é só para entender o valor, a quantidade de grana envolvida nesse negócio, na comparação com a que estava envolvida na época do Pelé. Então o Messi, por exemplo, isso é o que ele ganha por ano. Se a gente for por mês, o Messi vai ganhar 3,8 milhões de euros. Como é que é, diretor? 3,8 milhões por mês. Então os valores estão em reais ali. Bom. Não, são números que mostram também essa coisa que o Rodrigo falou do que era o futebol como mercado e do que é hoje, né? Hoje é um negócio pra valer, né? Era ainda muita poesia e romantismo, né? O Santos saiu da Libertadores, né, a partir de 66, sim. Justamente porque o calendário... Quando você não está recebendo pela televisão, calendário de viagens na Libertadores era inviável. O Santos não tem 10, 15 Peraí, Libertadores? deu uma viajada aqui. Diretor, pode colocar de novo? O Messi ganha 15 milhões de reais por mês, é isso? Então coloca na tela de novo que o âncora aqui viajou e eu não quero que quem esteja em casa tenha informação errada por minha causa. Vamos colocar de novo os salários ali, que estão já atualizados para reais e são valores mensais, tá? É que eu tomei um susto mesmo. Então o Messi tem 15 milhões de reais por mês. Tá bom. É isso. Não dá pra reclamar, não. É isso. Essa comparação é interessante, Zé, porque mostra como o mercado aumentou, né? O time de futebol, assim, diferente de uma empresa que busca lucro, tudo que ele ganha, ele gasta. E quanto mais ele ganhar, mais ele vai gastar. Essa é a grande diferença quando a gente olha para o futebol de 60 para esses salários de hoje, de 2018. Porque como o futebol cresceu tanto por causa da televisão, por causa dos patrocínios, dos estádios, coisas que não geravam tanto dinheiro lá nos anos 60, ele passa a gastar muito mais. E aí o Messi e o Cristiano Ronaldo hoje fazem muito mais dinheiro do que fez o Pelé naquele período. E Capello, que dados você nos traz para fechar sua participação aqui sobre o programa de sócio-torcedor no Brasil? Pois é, teve um estudo do Itaú BBA, feito pelo César Grafietti, que foi complementado pelo Botafogo. O Botafogo pegou aqueles números e foi calcular os seus próprios valores. E o que o Botafogo encontrou é que o plano de sócio-torcedor dele é o mais acessível do país, pelo menos na comparação com esses outros 7 clubes que o Itaú BBA fez as contas. O ingresso também é mais acessível e esse custo é interessante. Aquilo ali o Itaú chama de break-even. Ou seja, quantas partidas o sócio-torcedor precisa ir ao estádio para começar a ter vantagem financeira, né? Quando é que, depois de assistir tantas partidas, vale mais a pena ser sócio do que comprar o ingresso na bilheteria como faz um torcedor comum? No caso do Botafogo, são 11 partidas. No caso do Flamengo, no outro extremo, são 35. Então, a gente percebe que esse programa do Botafogo é o mais acessível do país, em termos de preço. Isso fez bem também as contas do próprio Botafogo. A receita do Botafogo, com sócio-torcedor e bilheteria, quase triplicou de 2016 para 2017.